Estamos começando mais um Bradocast, o podcast oficial de Caxias do Sul. Hoje o podcast é um pouquinho diferente, vai ser num local diferente, vai ser com pessoas diferentes. Por quê? Porque nós estivemos no Congresso da Federação 95 anos, onde gravamos com diversos nomes do empreendedorismo, não só regional do Rio Grande do Sul, como nacional. Nomes de muito peso, com conteúdo muito rico, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E fica o nosso agradecimento especial ao Paulinho Pérez, que proporcionou pra gente esse momento, essa experiência e deu a oportunidade para que a gente transmita isso para todos vocês. E também pelo apoio da Elite Agência Digital, que também foi muito importante. É isso. E fiquem agora com um conteúdo riquíssimo que a gente gravou. Estamos aqui agora com uma pessoa ilustre, incrível, que representa um mercado financeiro inteiro, né? Por favor, se apresente. Bom, meu nome é César Salt, eu sou vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, sou acionista da Icatu Seguros e da Icatu Vanguarda, que é um asset, né? É um braço financeiro do nosso grupo, e sou presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, que é uma JV que nós fizemos com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul em 2015. Então, essas são basicamente as minhas funções principais. Com certeza, que bacana, cara. E assim, pra gente ter um contexto, pra quem não conhece ainda, tá? Pra quem não te conhece ainda e tá chegando aqui, é novo, pessoal jovem, quem que é esse cara aí? Como é que tu chegou até aqui, até hoje, até o Congresso da Federação aqui? Tá, vamos lá. Eu comecei minha trajetória como quase todo mundo, né? Como quase todo mundo, não. Eu comecei minha trajetória atuando numa empresinha de família e querendo atuar num grande grupo empresarial. Comecei numa empresa da família, meus pais tinham alguns negócios. Depois eu fui trabalhar dentro da Cossecrer, que depois se virou Sicredi. Saí da Cossecrer, fui trabalhar no grupo Itaú. Saí do Itaú com 25 anos, para trabalhar com uma família muito empreendedora, e o empreendedorismo me motivava, me atraía, me agradava, que era a família Almeida Braga, que tinha sido acionista da Bradesco e tinha saído de uma participação importante na holding do Bradesco, que é aberto o Grupo Icatu. Tá? E com 25 anos, eu fui contratado junto com um grupo de 18, 19 jovens no Brasil, mas foram contratados 1, 2 ou 3 por cada região para estruturar o que seria a Icatu no Brasil, ou o que era a intenção de ser Icatu no Brasil. Ou seja, eu estou na Icatu há 27 anos, tenho 52 anos, e nesses 27 anos eu saí do 0 clientes na região sul para 4 milhões de clientes, pessoas físicas. Né? Eu saí de um faturamento de 0 para um faturamento que a gente tem na região sul, na ordem só de seguro, sem entrar em previdência e capitalização, na ordem de 2,3 bilhões ano. Por ano. Por ano. E bota história nisso aí. E esse é um dado interessante, tá? Principalmente para vocês que são daqui e tem um business em Caxias. A região sul tem, para o mercado segurador brasileiro, algo na ordem de 18% a 19% do faturamento. Ok? Então, a região sul tem 18% a 19% do faturamento do Brasil. Na Icatu, a região sul tem 60% do faturamento do Brasil e tem mais de 65% do resultado do Brasil. Então, a primeira colocação que eu queria fazer para vocês é a gente não pensar pequeno. Porque o Marciano acabou de dar um exemplo muito legal, que eu acredito muito nesse exemplo. Marciano deu o exemplo de, Singapura é pequena e tem um PIB 10 vezes o nosso. Israel é um país que é metade da Paraíba. Minúsculo. E Israel tem não só um PIB alto, como Israel produz e exporta inteligência, produz e exporta capital intelectual. Então, se tu for olhar o volume de inovações que saíram de Israel nos últimos anos, tu fica pasmo. Então, a primeira colocação seja desse exemplo prático que eu estou te dando e estou dizendo o seguinte, olha, o meu grupo empresarial, mais de 60% do resultado dele vem da região sul. E se tu for perguntar assim, mas qual foi a tua estratégia para abrir a Icatu na região sul? A minha estratégia foi ir aonde outros não iam. Não queriam. Enquanto grandes grupos empresariais queriam Rio de Janeiro, São Paulo, eu queria Francisco Xavier do Sul, eu queria Antagorda, eu queria Serafina Correia, eu queria qualquer município
que eu pudesse fazer diferença para a sociedade. E esse é um ponto muito interessante. Pessoas estão no centro de tudo, né? Com certeza. Pessoas com produto inventam mercado. Então, tu não precisa te preocupar com o tamanho do mercado se tu tem pessoas. Pessoas com mercado inventam produto. Então, se tu tem pessoas, tu não precisa te preocupar se tu não tem produto, porque tu faz produto. Então, esse é um ponto muito legal. Pessoas no centro, tu constrói produto ao mercado. E tu constrói caminho de futuro. Constrói caminho de futuro, belíssima palavra. E assim, por que desde o início da tua carreira, por que tu sentiu vontade de fazer essa diferença para a sociedade? Por que tu sentiu vontade Cara, de porque empreender? senão a vida é muito trouxa. Muito chata. Muito Não, simples. porque, cara, tu tem que ter significância. Entendi. Vamos entender o seguinte, tu trabalha por quê? Imagina o seguinte, tu sai de casa de manhã, não é o caso de vocês, eu acho, mas eu fui pai com 19, tá, cara? Então tu sai de casa de manhã, vira pra tua mulher, pro teu filho e diz assim, tô indo lá perder meu tempo. Não, cara. Tu tá saindo de casa para construir riqueza, para fazer um mundo melhor, tu tem que ter algum propósito. Produto sem propósito não sobrevive ao tempo. Lucro como objetivo, sem estar atrelado ao propósito, não sobrevive ao tempo. Por que tu tem esse podcast? Porque de uma forma ou de outra, tu quer agregar algum valor para a sociedade, tu quer agregar o valor para a comunidade, tu quer agregar o valor para alguém. Se tu quiser ter o teu business único e exclusivamente para ter renda, ele não sobrevive ao tempo. Sobreviver. A prova do tempo, né? Ele não sobrevive ao tempo. Dinheiro é algo muito pequeno para fazer uma instituição construir. Então, assim, se tu disser o seguinte, pô, César, como é que é a Icatu hoje na região sul, e eu tô te dizendo um negócio que para alguns pode parecer meio agressivo, mas não é. A Icatu na região sul é maior que Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa e Santander. E nós somos uma seguradora independente que eu abri a operação aqui do zero, segurado por segurado. Então assim, pô, mas o que tu faz de diferente que eles? Cara, eu acho que eu tenho pessoas tão boas ou melhores, eu acho que eu tenho equipe e eu acho que o meu grupo, de uma forma ou de outra, tá mais orientado para propósito do que para produto. E tem vontade, né? Cara, tá orientado para propósito, eu quero entregar algo de bom para a sociedade. Se eu não fizer um produto que um amigo meu não possa comprar e me dizer, eu não quero fazer. Então, assim, o lucro é algo óbvio, que extremamente importante e necessário, mas é pequeno para orientar uma vida ou uma trajetória. Então é isso. O meu drive foi entregar para a sociedade, entregar para alguém alguma coisa diferente. E aí eu vou te dizer assim, como segurador, olha que visão diferente. Eu trabalho com seguro de vida. Sim. Esse é o meu business. Esse business foi inventado na Mesopotâmia 2.200 anos antes de Cristo. Tu acha que o cara da maior parte dos bancos sabe disso? Tu acha que ele parou para estudar esse negócio? Não tem interesse. Tu acha que ele parou para entender o propósito do que ele faz? Tu acha que ele parou para entender por que ele faz? Por que foi criado? Esse é o negócio, sabe? Pô, eu trabalho com previdência, sabe? O que é previdência? Tu acumular dinheiro para não depender dos braços fortes do governo, legal? Onde é que tu vê os primeiros movimentos de previdência? Tá na Bíblia, cara. Tá na Torá. Tu vê lá, nos ensinamentos do rei Salomão, o cara falando já comenta sobre isso, sobre, olha, ou tu guarda no verão para poder consumir no inverno, ou tu vai ter problema. Então, se tu for olhar a origem histórica, tu consegue significar o que tu faz. Tu consegue ver propósito no que tu faz. E aí tu vende o teu produto, o teu processo, através do propósito de fazer alguém ficar bem. Então, tu acolhe alguma necessidade ou demanda ou oportunidade que a sociedade te dá. Então, tu não sai de casa para vender seguro ou previdência. Sai de casa para fazer bem para as pessoas. E aí, nesse conceito, eu me entendo como um agente de estabilização econômica da sociedade. E aí eu mudo o mindset. E aí eu penso grande. E esse é o lance. Por que Israel é grande? Sendo um paizinho metade da Paraíba. Porque o cara acorda todo dia dizendo, porra, eu tenho que sobreviver. E da escassez, tu tem o desenvolvimento. E da abundância, tu tem a ignorância. Porra, tu chega num país tão abundante como o nosso e eventualmente o cara fica deitado eternamente em berço esplêndido e não aproveita as oportunidades que tem. Sim. Sabe? E esse é um ponto muito legal de tu pensar.
Porque deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo, talvez tu fique um pouco mais acomodado que tu deveria. Definitivamente. Esse é o Quando lance. tiver que sair, né? Então tu tem que mudar o mindset, tu tem que dizer, pô, eu vou fazer o país grande, eu vou fazer a minha sociedade grande, eu vou fazer Caxias grande, sabe? Eu vou fazer o Rio Grande do Sul grande e eu vou fazer a estabilidade econômica da minha família, de todo mundo que está ao meu redor, eu vou tentar mudar. E aí tu vai construindo. Esse lance que vocês estão fazendo é muito legal, porque vocês estão dizendo o seguinte, pô, eu quero incentivar pessoas a empreender. É isso aí, vai empreender, sabe? Porra, gera riqueza, qualquer gera uma. valor. Mas gera riqueza, qualquer riqueza. Vira para tua família e diz assim, legal, minha família tem uma renda de 10. Porra, eu vou fazer ter 10% a mais, 20% a mais, 30% a mais. Eu vou agregar riqueza para o grupo familiar. Perfeito. E aí, porra, agreguei riqueza para o grupo familiar. Pô, vou agregar riqueza para minha cidade. Vou agregar riqueza para minha sociedade, para o meu estado. Pro meu estado, Vou pro meu país. Pro meu país. E aí tu vai construindo. Aí em algum momento tu para, olha para trás e diz assim, cacete, fiz tudo isso. Porque esse é um negócio. Porque tu vai construindo reputação. E aí as coisas vão andando. E esse é um negócio interessante. Sabe? Esse é um negócio interessante. Depois olhar para trás e ver o castelo, né? Tu olha para trás e vai dizendo assim, poxa. E o detalhe também que é uma coisa engraçada. E tu vai influenciando gente. Vai movimentando a multidão. Claro, daqui a pouco tu olha pro lado e diz assim, porra, ó. Tudo isso junto comigo. E olha esse cara, tô mergulhando dele. Esse é um negócio interessante. Vamos dividir a vida em 3 fases, assim. Uma fase inicial lá, vamos dizer, do 0 aos 20, 25 anos, tu tá te formando fisicamente, intelectualmente, tu tá pegando ali uma formação básica. Depois tem uma segunda fase, que eu brinco assim, a primeira fase é do biotônico Fontoura, do calcigenol. Aí tem uma segunda fase, que vai até os 65, tu tá formando riqueza, tu tá pegando aquele capital intelectual e lapidando, tu tá reproduzindo, tendo filhos, tendo descendentes, tudo. Aí depois dos 70 anos, vem para o segurador um pouco da decrepitude, por causa que o teu corpo começa a entrar num estado de decadência, querendo ou não. Tu vai tomar a porra de um remedinho para pressão, é assim. Tu vai tomar alguma coisinha para diabetes, é assim. Por causa que é a ordem natural das coisas. Só que aí tu tem história para contar se tu aproveitou direito a vida. Perfeito. E aí tem uma troca muito legal, porque daí tu diz assim, pô, deixa eu te ajudar a abreviar o teu caminho. E o ativo de um cara experiente é ter história para contar. Esse é o negócio legal. O negócio é que quanto mais cedo tu desperta para construir uma trajetória bonita, mais história para contar tu vai ter e mais feliz tu vai ser. E para fechar, assim, há um tempão atrás, meu filho tem 30 e poucos, tá? Quando meu filho tinha 18, eu olhei a canela do meu filho, ele tinha uma tatuagem com a cara do meu pai. E eu virei assim e disse assim, cara, que merda é essa? Ele disse, o vô, já passei dos 18, tu não tem o que dizer, Aí eu, virei pro meu pai e disse, pai, tu viu o que o Diogo fez na canela? E meu pai disse, adorei. Aí eu digo, pai, tu tá deseducando. Aí depois, cara, eu fiquei pensando sobre esse lance. O que acontece? Meu pai tinha história para contar. E o que aconteceu com meu filho? Meu filho pegou aquele exemplo e construiu felicidade e relação para o meu pai e para ele mesmo. Então esse é o lance. Larga cedo e constrói a tua história. Depois tu vai ter uma velhice legal. Prazerosa. E esse é o ciclo de vida. Agora, tu não vai conseguir isso se teu drive for só grana. Se for só dinheiro, tu não vai conseguir isso. Não vai conseguir, não alcança. Tem até um estudo de uma universidade americana que fala muito sobre isso. Não interessa o que tu comprar. Em 3,5 meses, ele perde valor. Comprei um puta carro maravilhoso, eu queria... Legal, primeira semana é fantástico, a segunda semana tu levou pra passear aquela guria que tu não levava. Na terceira semana tu já levou todas. Pros amigos. Na quarta semana, cara, daqui a 4 meses tá na garagem empoeirado porque passou, meu querido. A euforia. Então, o bem, ele passa. A sensação, a experiência, a experimentação fica. Esse é o lance. Então, pensa na tua empresa, pensa no teu projeto, se ele vai gerar bem para as pessoas. Se ele gerar bem para as pessoas, ele sobrevive ao tempo. E o resultado financeiro, o lucro vem. Se não, esquece.
Não perde teu tempo, faz outra coisa. Vai estar voltando naquilo que tu falou antes, né? Perdeu o tempo. Vou sair de Perdeu casa às 8 tempo, da manhã vai sair pra quê? perder meu tempo. Até porque tu não vai ganhar dinheiro. Tu vai largar ganhando, mas vai não, gastar tempo. não resiste ao tempo. Não vai ganhar dinheiro, vai gastar tempo e a satisfação. O que vale mais? Tempo ou dinheiro? Depende, né? Depende. Tu tem 18 anos? Porra, dinheiro. Tá, e o cara que tem 80? Tempo? Resposta muda. Tempo. Quanto é que ele paga pra ganhar mais tempo? Tudo. Tempo. Esse é o lance. Se tu despertar pra isso quando tu tiver 18, tu aproveita bem o tempo, e quando tu chegar a 80, tu diz, cara, tô bem pra burro e vou durar até o 100. Esse é o lance. Aproveitou bem o teu tempo, tu vai ser feliz. Felicidade gera longevidade e infelicidade mata. Perfeito. E se tu fosse dar uma dica para aquela pessoa com 18 anos, por exemplo, eu e o Bruno que estamos aqui na tua frente, que dica que tu daria? Pensa grande. Pensa grande. Pensa grande. Eu já vi uma frase que diz assim, pensar grande e pensar pequeno ocupa o mesmo espaço. E como gaúcho tu pode dizer que cavalo bom e cavalo ruim come o mesmo pasto, mesmo né? pasto. É isso, mas pensa grande, cara. Pensa grande. Pensa grande. Leva em consideração o seguinte, o que é Israel? País desse tamanho, Pequenininho. metade da Paraíba, olha quantos prêmios Nobel tem. Perfeito. Vai pra, um em cima do outro. vai pra Israel e olha o chão. Aquela terra não nasce nada. Nada. Aí os caras inventaram a energia solar, a agricultura por gotejamento, eles inventaram, 300 mil coisas e aquela terra é produtiva. E eles exportam hortifruti granjeiros. Como assim? Eles inventaram tomate cereja em Israel. Eles inventaram um monte de coisa, sabe? Porra, eles inventaram tanta coisa que tu diz assim, pô, como? Escassez, capital intelectual e significância para a vida. O negócio é o seguinte, eu quero fazer diferença. Eu quero fazer uma trajetória bacana. Uma historinha para te ver esse lance de significância. Há pouco tempo atrás, o ano retrasado, eu comprei uma caminhonete nova, saí da revenda e, cara, eu não tenho tempo. Então eu comprei por telefone. Ó, o negócio é o seguinte, tô trocando de carro. Vou passar aí, vou pegar outra, pago aí, pego meu carro, pô, bacana. Perfeito. Saí da revenda, fui parear o meu Waze no GPS. Não pareava. Aí eu voltei. Ó, o negócio é o seguinte, esse multimídia tá com defeito, tá? Porque não tá pareando o Waze. Um carro caro, sei lá, $100 mil não pareia o Waze. Não faz sentido. Eles, mas essa versão não pareia o Waze. Eu disse, sério? O cara disse, sério. Eu digo, pô, se eu soubesse isso antes, eu não tinha comprado esse carro, teria comprado outro. Olha só. Um cara inventou o Waze e, pra mim, o Waze seria determinante de eu comprar um carro de 500 pau ou não. Putz, Por conta do Waze. Por conta do Waze. porque um cara inventou. Então, a significância do que o cara fez mudou a minha relação com ir e vir. Tá atrelada a que eu me utilizo dessa ferramenta. Então, esse cara, de uma forma ou de outra, ele pensou grande, ele fez um negócio escalável, ele fez um negócio pro mundo. E ele tá num país que é muito menor que o Rio Grande do Sul. E que tem conflito. E que o cara acorda pensando em se defender. Onde ele passa 3 anos prestando serviço militar ao exército. E ele fez diferença pro mundo. O que te habilita a não fazer diferença pro mundo? Se tu tem tempo pra caramba, não tem preocupação. Mas eu tenho preocupação porque todas as tuas preocupações são menores. Mas eu tenho preocupação por causa que mudou o governo. Horrível, ok. Todas as tuas preocupações são menores do que uma bomba explodir na tua cabeça, né? Perfeito. É isso. Então, porra, pensa grande, faz diferença pro mundo, faz diferença pra quem tá ao teu redor. E outra, não perde teu tempo com bobagem. É uma expressão em Yiddish, que é assim, chutzpah, que pode parecer quase que uma insolência, mas não é. É quase que um questionamento assim de pra que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Aí vira um cara pra ti e diz assim, porra, vamos pensar na empresa de vocês? Eu vou fazer isso. Responde pra quê? Pra quê? Pra quê? Por quê? Se tu não responder pra quê, não faz. Use teu tempo fazendo outra coisa, mesmo que seja fazendo nada. Nada é melhor do que perder tempo. Fazer nada, tu tá descansando, relaxando, aproveitando com a família e com os amigos. Agora, empreendimento ruim Não Perda compensa de tempo, né? Não compensa tempo. Melhor não fazer nada. errar faz parte, mas pensa antes. E aí tu ganha assertividade.
Perfeito. Tá? Ah, mas eu vou errar durante a vida. Vai errar pra cacete. Mas tu ganha assertividade, tu ganha felicidade. Erra com convicção. Faz com convicção. Vou só te falar de Gramado pra gente... eu cheguei em Gramado ontem. E eu saí caminhando com a minha mulher ontem. Cara, Gramado tá um exemplo de empreendedorismo em vários pontos. Na veia. O cara cuida do jardim. Ele cuida da fachada. Ele cuida da florzinha. Ele cuida de tudo. Ah, mas cuidar da florzinha dá dinheiro? Dá sim. Dá. Porque tem um monte de cidade que não cuida do jardim e não tem esse turista. Ah, mas cuidar do jardim traz o turista também. Vai compondo, sabe? Vai compondo um conjunto de coisas que traz o turista, que traz o investidor, que traz o empreendedor, que traz... É isso. Que gira o mercado. Mas aí tu vai pra cidade do lado, o cara não cuida do jardim. E diz, ah, não, mas se eu só cuidar do jardim... Não, não é só cuidar do jardim. Faz o que tá a teu alcance. Faz o que tá a teu alcance e depois tu vai olhando o efeito. Constrói reputação. Perfeito. Faz o que tá ao teu alcance. Faz a tua empresa gerar diferença. E isso muda o mundo. Ou não. Ou não faz diferença pra ninguém, tem uma vida medíocre. Mas não reclama. Mas não é isso que acontece, né? Mas não reclama. Não. O ponto é tu querer ficar deitado em berço esplêndido e depois chorar. Porra, não me desenvolvi. Porra, minha empresa não cresceu. Porra, não tem oportunidades. Cá entre nós, não tem oportunidade. Tu que cria a oportunidade. É isso. E talvez, cabe a ti também agarrar ela. É claro, talvez seja confortável pra vocês. Agora tá em Caxias jogando bola. Vai ter convite, cara. Sim. Não, eu vou estar aqui, porra, tentando fazer meu negócio existir, tentando fazer meu negócio crescer, criando um podcast, ok, legal. Qual é o teu próximo passo? Como é que tu quer pensar grande? Tu quer chegar onde? Pensa onde tu quer chegar, sabe? Porra, se tu pensar onde tu quer chegar, vai que tu chegue. Vai que tu chegue. O negócio é o seguinte, imagina que tu vai encontrar um gênio da lâmpada, e vai encontrar o gênio da lâmpada meio cretino. Tu tropeçou numa porra de uma lâmpada, pegou ela, apareceu, pá, o gênio, ele diz assim, cara, tu tem 10 segundos pra me fazer 2 pedidos. Tu vai dizer, pô, mas eu quero 3. Não. Já perdeu 5 segundos, perdeu. 10 segundos, 2 pedidos. Se tu parou pra pensar, cara, tu perdeu. E o gênio diz, ó, cara, te ferrou. Vai embora. Passou os 10 segundos. Perdeu tua vez. Pois é, então tu tem que parar e pensar, se tu encontrar o gênio da lâmpada, aonde é que tu quer, quais são os teus pedidos? Aonde é que tu quer chegar? Se tu souber quais são os teus pedidos e onde é que tu quer chegar, se tu não encontrar o gênio, foda-se, ao menos tu tá caminhando naquele sentido. Tu tá indo para aquele caminho. Ah, mas se encontrar o gênio, aí ele te abrevia. Se não encontrar, cara, ao menos tu sabe onde tu quer chegar. É disso que se trata. Tu sabe onde tu quer chegar? Com certeza. Se tu souber onde tu quer chegar, tu vai chegar. Pode demorar mais, pode demorar menos. Se tu não souber onde tu quer chegar, ferrou. É aquela charada do tenta, né? Tenta tomar essa água, tenta soltar esse copo. Ué, tu acabou de executar. Tu não tem o tenta. Ou tu executa, ou tu não executa. É isso. Então tá. É muito isso, obrigado. Gente. Muito obrigado. Tá? É um sucesso para vocês. E é isso, sucesso para vocês e nossa empresa está sempre de portas abertas. O dia que vocês quiserem conhecer Icatu, conhecer os nossos escritórios, seja Porto Alegre, seja qualquer lugar do Brasil, tá? Empresa de porta aberta para vocês. Agradecemos do fundo Muito do obrigado, coração. Muito obrigado. Abraço. Rafael, que está aqui conosco. Dá um breve resumo, assim, o que tu faz da tua vida? Assim, coisa de 1 minutinho, só para o pessoal ter uma noção. O que assim, te trouxe até hoje aqui no evento da Federação. Da Federação. Que legal. Bom, primeiro que é um prazer estar conversando com vocês aí do Bradocast, Carlos Eduardo, Bruno, grandes empreendedores aí inspirando novos empreendedores. Isso é muito bom, porque a gente acredita na Federação nisso. Em plantar sementes para desenvolver o empreendedorismo do Rio Grande do Sul, melhorar o ambiente de negócios e com isso a gente crescer e se desenvolver de forma sustentável. Minha história, ela começou... nós temos uma história de empreendedorismo na nossa família. Minha mãe, ela fundou a Quinta da Estância, que é uma maior fazenda de turismo educacional do Brasil e uma das maiores de turismo corporativo também para eventos corporativos em Viamão. E desde sempre eu trabalhei lá na Quinta da Estância, desenvolvendo projetos em diversas áreas. Hoje eu trabalho na área de relacionamento com o mercado. Depois disso a gente fundou uma nova empresa, que foi a Estância das Oliveiras, que produz azeites de oliva, que já foram premiados internacionalmente. Então a gente sempre teve uma pegada muito forte na parte do empreendedorismo. E uma outra pegada da nossa família é o voluntariado, que
daí me trouxe a esse trabalho associativo, né? Então eu comecei na associação comercial, comecei lá atrás no Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade com o Dr. Jorge Gerdau. Depois disso eu fui para a Associação Comercial de Viamão, depois disso fui presidente do Comitê de Sustentabilidade da Câmara Americana do Comércio, a ANCHAM, e depois fui ser diretor da Federação muitos anos atrás e fui me desenvolvendo nessa parte associativa. Hoje eu sou vice-presidente da Federação, trabalho na parte de micro e pequenas empresas e desenvolvimento de empresas. Que bacana, cara. Legal. E, claro, resumir uma história gigantesca de anos em alguns segundos é uma tarefa difícil, Mas né? fez bem, Rafael. Exatamente, que bom que eu fiz então, porque a Quinta da Estância está completando esse ano 30 anos, né? A Estância das Oliveiras ela é mais jovem, ela começou com um sonho. A minha mãe fundou a Quinta da Estância e meu pai fundou a Estância das Oliveiras. Né? É bem interessante isso, porque o empreendedorismo vem dos dois lados. Meu pai, há 18 anos atrás, ele ficou indignado porque não existia azeites de qualidade no Brasil e ele começou a estudar isso, começou a viajar pelo mundo, visitar lagares. Quem não conhece o mundo do azeite, o lagar é o local onde se faz o azeite. A vinícola faz o vinho, o lagar produz o azeite de oliva. Ele visitou lagares no mundo inteiro e começou a pegar pontos de inflexão. O que esses caras fazem de diferente para produzir um baita azeite, ou seja, um azeite de qualidade. E ele começou a analisar a nossa área de Viamão para ver se tinha essas mesmas características de terroir, solo e outras questões. E ele percebeu que tinha potencial. E na época ele começou a analisar, olha, como é que eu posso começar um plantio de oliveiras. Do nada, ele foi um dos primeiros do Brasil a fazer. Ele foi atrás de quem estava pesquisando isso, que na época era a Embrapa. E a Embrapa estava escolhendo naquela época 15 unidades de pesquisa de olivicultura para plantio de unidades de pesquisa no Brasil inteiro. Meu pai chegou para eles e falou, cara, eu dou a área para vocês, dou equipe de trabalho, dou tudo de graça. Pelo amor de Deus, me bota uma unidade aqui de pesquisa que eu tem muito potencial de a gente estar dentro, da gente produzir um belo azeite. E os caras da Embrapa foram enfáticos, assim, olha, vocês estão fora do mapa dos olivais. A região de vocês, infelizmente, não tem uma característica que tenha possibilidade de produtividade de azeite. Meu pai falou, olha, tem. Eu já fiz análise, fiz estudos, fiz um monte de coisa, e ficou aquele bate-rebate, tem, não tem, tem, não tem. Essa é a teimosia do empreendedor, né? A resiliência do empreendedor. Eu acho que isso traz aí um recado bem objetivo para quem está nos ouvindo também, para entender que às vezes os obstáculos que vêm na nossa frente a gente tem que simplesmente passar por cima e ser resiliente e conseguir empreender, desde que não seja um sonho vazio, e sim um sonho com técnica, né? Meu pai queria plantar azeite, visitou os locais para aprender, analisou internamente se tinha potencial e percebeu que tinha potencial. Então o sonho ele tinha uma concretude, uma possibilidade grande de ser concretizado. E ficou aquele bate-rebate com a Embrapa e os caras, eu acho que ele foi tão cabeça dura que os caras aceitaram. Eles falaram assim, olha, a gente vai colocar... Eles colocaram na época 35 árvores não faz nem sombra, né? E meu pai botou 2.000 árvores no risco total. 5 anos depois, qual foi uma das melhores unidades de pesquisa do Brasil? Que bacana. Viamão. Aí eles mudaram o mapa nacional dos olivais, nos colocando como altamente produtivos. E a gente começou a produzir azeite de oliva para a família. Depois a gente ampliou isso. Como eu começou a produzir muito, né? Era muita árvore. Era mais que 35 árvores. Exatamente. A gente começou a produzir muito azeite e a gente abriu a marca Estância das Oliveiras comercialmente só há 4 anos. A gente está comercialmente vendendo azeite de oliva, né? E nos últimos anos a gente tem atingido aí os principais concursos mundiais de azeite. Simplesmente muito impressionante. Assim, voltando um pouco mais para a tua história, como o empreendedorismo veio tanto do lado paterno quanto do lado materno, mas de onde surgiu essa vontade para estar dentro desse mundo de empreendedorismo? Legal. Para mim? Para ti. Para mim, surgiu desde que eu era pequeno. Assim, meu pai e minha mãe, eles sempre nos motivaram a ter um contato próximo com a empresa, né? E tu trabalhar lá atrás, Quinta da Estância, porque a Estância das Oliveiras é mais jovem. Tu trabalhar com educação, tu trabalhar com turismo, tu trabalhar com sustentabilidade, com ESG, são só coisas boas. Então isso automaticamente atrai, né? Às vezes minha mãe se pergunta, a Sônia, né? Ela se pergunta assim, mas como é que nós somos entre 3 irmãos, os 3 filhos, como é que os 3 filhos trabalham num negócio dedicados e super profissionais, sabe? Muitas vezes tu sempre tem um que não tem Um é rebelde, né? Ou ele tem aptidões diferentes, ele tem preferências diferentes, acaba indo para uma outra área. O que é bem natural, na verdade. Totalmente natural, porque são características, né? Sim. E a gente não, a gente começou lá atrás a se inserir dentro da empresa, a se dedicar dentro da empresa, e cada um de nós foi para uma área. Isso é um diferencial muito legal também, né? Porque a empresa familiar ela tem alguns desafios, né? Além da empresa tradicional. Um dos desafios é o relacionamento da família versus a evolução da empresa. A questão de vaidades, várias questões nesse sentido. Quem está nos ouvindo e sabe e tem convívio com empresa familiar vai saber disso. Briga entre irmãos, primos, confusão no almoço de domingo. Chega a ser até comum, né? Muito comum, é
muito comum. É que não tem aquela coisa de deixar o trabalho fora de casa, né? Exatamente. Porque você está convivendo com teus colegas de trabalho. Exatamente, né? Então e tem esse desafio, né? E no nosso caso, a gente acabou indo para áreas distintas, onde a gente tinha mais aptidão. Então, meu irmão Lucas foi para a área financeira, por exemplo, de RH. Eu, Rafael, fui para a parte mais de relacionamento com o mercado, comercial e marketing. Meu irmão mais novo, André, ele foi para a parte, ele é veterinário, ele foi para a parte dos centros de criação de animais, ele se tornou especializado em azeites de oliva, é avaliador internacional de azeites, então ele cuida de toda essa parte produtiva. Sim. Então, cada um de nós foi para uma área distinta, complementar. Então, o que fez com que o negócio da família catapultasse, né? Ou seja, ele crescesse muito rapidamente. Exatamente. A gente tinha 30 anos atrás, nós tínhamos lá, a gente começou com 1,5 hectare de área, 2 monitores que eram minha mãe e minha tia, a minha tia Elaine e minha mãe Sônia, que atendiam os grupos. Os monitores são as pessoas que recebem os grupos e fazem as atividades na Quinta da Estância. E nós tivemos no primeiro ano 1.500 visitantes. Hoje a gente tem cerca de 70 monitores, 125 hectares, a gente recebe 80 mil visitantes por ano, de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, Chile. A gente tem atendimento para grupos de estrangeiros em inglês, francês e espanhol. A gente é um dos únicos locais de turismo do Brasil com monitoria em Libras dentro do empreendimento própria, não é a tradutora em Libras, exatamente, não é intérprete de Libras, mas sim é a monitora em Libras com comunicação total. Então, para nós, essa questão da inclusão é uma coisa muito cara, muito importante para nós. Inclusão e acessibilidade não é rampa e banheiro adaptado, entendeu? Isso é legislação, é experiência para pessoas com deficiência. Então, a gente vem desenvolvendo isso também há muito tempo. Todas as atividades hoje da Fazenda, elas são acessíveis. A única atividade que nós tínhamos que não era acessível era a trilha ecológica, por motivos óbvios, porque são terrenos com declive, tu não pode retirar as árvores para passar cadeira de rodas e outras coisas. E há 4 anos atrás a gente conseguiu fazer uma trilha adaptada, a gente criou trilha para todos, com uma trilha para cadeira de rodas, para pessoas de baixa mobilidade, para surdos com monitor em Libras, para cegos com linha guia e um monitor fazendo audiodescrição da vivência. Então, realmente, né, é um mundo de possibilidades que é a Quinta da Estância e uma porta aberta para todos. A gente não tem restrições relacionadas a públicos, por exemplo. A gente ampliou muitos públicos. A gente começou com escolas, depois a gente ampliou para o corporativo, depois a gente ampliou para grupos de terceira idade, de famílias recentemente, com o desafio da Covid. A gente teve que reinventar o negócio. Sim, isso foi uma transformação bastante grande, assim, nessa parte de inovação, né? Que bacana, cara. E assim, Rafael, uma última coisa aqui. Se hoje tu precisasse dar uma dica para alguém, para ajudar essa pessoa a cada vez construir mais, talvez uma pessoa que queira seguir a mesma área que tu seguiu, que dica que seria essa? Cara, persista. Eu acho que assim, 2 coisas são muito importantes, tá? Eu acho que uma é a questão da jornada do conhecimento. A jornada do conhecimento, ela não tem linha de chegada. Então, simplesmente aquele negócio do cara se formar, pegar o canudo, trabalhar 30 anos numa empresa, se aposentar, não existe mais. Então, a gente tem que estar sempre se renovando. Esses eventos como esse da Federação, o Congresso da Federação, eles nos traz essas inspirações. Eles traz pessoas diferentes comentando sobre assuntos diferentes, isso nos traz insights que a gente pode desenvolver na nossa empresa. Muitas vezes a gente fica nas nossas empresas, nas nossas atividades, muito focado no curto prazo. O curto prazo é importante, mas se a gente só pensar em apagar incêndio, eu pergunto, daqui a pouquinho vai ter o que queimar? Acho que não. Então a gente tem que criar possibilidades novas, a gente tem que criar soluções novas, a gente tem que sair da caixa, e a gente só sai da caixa quando o nosso escritório está com a porta aberta. Ou seja, a gente não está só analisando a empresa internamente, focado nos nossos problemas, mas sim oxigenando, participando de atividades externas, ouvindo podcasts relacionados a empreendedorismo que trazem inspirações. Então, tudo isso acaba transformando a nossa forma de pensar. O cérebro é uma coisa muito eficiente. Ele automatiza tudo que é corriqueiro e tudo que a gente repete da mesma forma. Exemplo prático disso, quem está aprendendo a dirigir, uma galera jovem que está nos ouvindo, quem está aprendendo a dirigir, cara, se o carro não é automático, tu vai saber quantas marchas tu trocou no final das contas, porque tu tem que apertar na embreagem, trocar a marcha e tal. Depois que tu se torna mais fluido isso, tu troca 1000 vezes a marcha e tu nem sabe que tu trocou. Escovar os dentes. Escovar os dentes, tu não fica pensando, tô escovando o dente e tal. Não, tu vai lá e escova os dentes. É simples e fácil. Isso são coisas que são ótimas o cérebro automatizar. Por quê? Porque ele não precisa se deter a essas coisas que não são importantes. O problema é quando a gente chega na empresa sempre da mesma forma, faz as coisas sempre da mesma forma,
E isso o cérebro automatiza. O que ele faz? Ele inibe a tua capacidade criativa. E na medida que ele inibe a tua capacidade criativa, tu acaba tendo aquela miopia interna. Tem aquela frase bem conhecida que é: quem vê a empresa de fora vê melhor. Por que quem vê a empresa de fora vê melhor? Porque o cara não tem os vícios e não tem a miopia que a gente tem nas nossas atividades. Essa miopia é natural. Todo mundo desenvolve. É uma coisa, é uma questão de sobrevivência do ser humano. Ele automatiza isso para te deixar numa zona de conforto. Como é que tu pode sair da tua zona de conforto? É isso que tu tem que pensar como empreendedor. Como é que tu pode sair? Ouvindo podcast, participando de congressos, fazendo visitas técnicas, fazendo jornadas internacionais, conhecendo novas pessoas, buscando outros empreendedores de outros segmentos para trazerem insights para te desenvolver na tua própria empresa. Então esse seria o recado que eu trago aí para a galera, e muito boa sorte, porque o Rio Grande do Sul e o Brasil tem grandes oportunidades e quem vai tornar essas oportunidades em realidade é cada um de vocês. Perfeito. Muito obrigado, Rafael, pela tua participação. Insights maravilhosos. Tenho certeza que ajudou todo mundo. Eu tenho certeza. Viu? Muito obrigado. Que legal. Nós que agradecemos. Obrigado. É um prazer. Estamos aqui agora com Marciano Testa, fundador do Agibank. É isso, Marciano? Isso. Tudo certo? Como é que tá? Tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês do Broadcast. É uma honra receber aqui. E assim, já começando da melhor maneira. Quem que é o Marciano? Por que ele chegou aqui hoje no Congresso da Federação? Dá um resumão assim pra gente. Eu sou um brasileiro vindo de classe média-baixa, obstinado em transformar a nossa vida, a vida das pessoas para melhor. Né? Então, é o meu propósito de vida, é o propósito do Agibank. E tudo iniciou, né, aqui no Rio Grande do Sul, há 20 anos atrás. Né, eu fundei uma startup em Caxias do Sul, inclusive é a cidade de vocês, quando eu estava estudando na UX, né, a universidade lá. Tinha sede? Começou ali na Sinimbu. Na Sinimbu? Depois eu vou pegar os dados da sala, porque eu vou ir lá. Eu vou ir lá. Na verdade, começou na sala da minha casa. Então, eu morava ali no bairro Kaiser, né? Acho que é isso. E então, fiz o primeiro teste ali, a MVP foi na sala da minha casa. E em seguida, consegui um escritório ali na Sinimbu, esquina com a Garibaldi. Existe até hoje ali o prédio. Com certeza. E foi ali que tudo começou. 2 anos depois já transferi a sede para Porto Alegre. E uma jornada incrível. Né? Caxias, tenho muito carinho pela cidade. E assim, Marciano, qual que foi o maior desafio no teu começo de empreender? Cara, assim, quando a gente imagina 20 anos atrás, até um pouco do que eu falei aqui no Congresso, não tinha... Trabalhar numa startup não era fancy e cool como é hoje, né, cara? Você ia trabalhar numa pequena empresa, então ninguém queria. Atrair gente boa era muito difícil. Antes tu falar assim, trabalho numa startup. Baixinho para as pessoas, eu trabalho numa startup. Exatamente. Eu tenho umas coisas lá. Umas coisas. Eu tenho um negócio. Minha empresinha. Então, esse início tinha esse estigma de atrair gente boa, era uma dificuldade. Tentar todo momento convencer, né, as pessoas boas a vir trabalhar no meu projeto, na minha ideia. Atração de capital, não tinha um mercado de venture capital no Brasil, praticamente não existia. Hoje está bem difundido, acho que tem VCs com mandato exclusivo para a América Latina. E a legislação, né? Muito difícil, principalmente no meu setor, o regulador, que era o Banco Central, a gente vinha, quando eu fundei, era pós-Proera, então era o fechamento do mercado, ninguém tinha licença, uma rigidez muito grande do regulador, né? Fazendo a concentração bancária que a gente vê hoje. E isso mudou completamente. Hoje o regulador abriu as portas, existem várias licenças e o barateamento de tecnologia. Naquela época você tinha que começar o negócio com data center. Então, poxa, o primeiro investimento era a compra do servidor. Hoje, né, assim como o negócio de vocês aqui, um cartão de crédito para hospedar aí numa cloud e um notebook, vocês têm uma empresa, globalmente aí circulando. Então, mudou muito, era muito mais difícil, tinha que ser muito bootstrap, você tinha que ter a capacidade de se autofinanciar, então negócios com rentabilidade desde o início. Então acho que o principal desafio era esse. E também forçava a gente a ter muita convicção nas nossas teses, né? Então a tese de negócio tinha que ficar de pé, né? Tinha que ser um negócio rentável. E tá aí. Então
O Agibank hoje é um banco que atua nacionalmente, né? Nós temos uma estratégia, um go-to-market strategy omnichannel, ou seja, a gente combina uma plataforma full digital com pontos, né? A gente chama de smart hubs, que são pontos de advisor para atender uma camada da população que precisa ainda de advisor para baixar um app, abrir uma conta. E nós estamos crescendo bastante, né? Crescemos aí a um CAGR médio de 60% ao ano nos últimos 4 anos e também prevemos isso pela frente. Então, ainda tem muita oportunidade no Brasil. Né? No teu mercado, no teu ramo, já era um negócio muito competitivo, né? Até hoje é, assim, Principalmente hoje, na verdade. No momento que tu começou, como é que tu via a concorrência e como tu vê hoje a concorrência no teu ramo? Olha, eu falo que naquele tempo era a era da escassez, assim, faltava muita coisa. Então, de certa forma, era mais simples se você tivesse uma jornada, uma proposta de valor mínima, como era muito concentrado na mão de 4 players no Brasil, então você tinha, assim, uma demanda, né? Hoje, né, é o mundo da abundância. Assim, a gente tem muita oferta no nosso segmento de fintechs. A gente tem inúmeros players hoje com muito boas propostas de valor para os clientes, o que gera um desafio maior para conseguir ter atenção. Né? Hoje, estar na primeira tela do smartphone de alguém o sonho de consumo, o goals de qualquer startup. Então, atrair a atenção, né, do público ficou muito mais difícil. E reter o público, né? Porque ficou muito simples também você shiftar e trocar de empresa se não tiver uma boa proposta de valor. Hoje está muito aberto o mercado para isso, né? Tem muitas oportunidades. E se não é competitivo, nenhum lado ganha, né? O meu advisor aqui quem está começando a empreender, testar muito, assim, com muita intensidade o modelo de negócio, a tese, porque se não for uma tese comprovada de proposta de valor clara e ficar dependendo de um consumo, de um investimento massivo em ads para poder ter uma base de clientes, esse negócio possivelmente não é viável hoje, porque o LTV to CAC, essa relação tem que ser positiva, ou seja, eu vi muitos cases que mudaram, né, a sua forma de go-to-market, de ir para o mercado. Eu lembro de um case que eu vi na China, quando eu estive lá em 2019. Esses tinham 2 grandes desafios. Era um case de café. 2019, no final do ano, foi para a China? No final do ano, no início do Covid. Eu ia falar, então, perigo, hein? Faltou pouco lá. Isso aí estava acontecendo e ninguém sabia, na verdade. Ninguém sabia ainda. Então, realmente era no final do ano de 2019. Esse case, eles tinham o desafio de educar o chinês a tomar café, porque o chinês só toma chá. E o segundo desafio é frear a Starbucks, que estava entrando fortemente na China. Sim. E aí eles desenvolveram um app, né? A tese era vender café de forma digital. Mas o custo de ads, de advertising na internet estava proibitivo. Então o LTV to CAC não fechava a conta. Né? E aí eles vieram com um modelo omnichannel. Começaram a abrir pequenas lojas, né, para atrair, fazer o onboarding de clientes. Então hoje eles devem ter umas 7 mil lojas na China. E o onboarding inicial do cliente é pela loja e depois eles educam para fazer a recorrência no app, né, que fica dentro do WeChat, enfim, aí você tem um custo serve muito mais baixo. Inclusive é uma tese que a gente usa muito lá no banco de omnichannel, né? Atrai o novo pelo Smart Hub e educa vai para o app. Então, você vê como você precisa pivotar muitas vezes, né, o seu modelo de negócio para que ele fique sustentável. Sim. Esse é um negócio que vale prestar atenção aí para quem está empreendendo. Esse é outro ponto. O quão importante é inovar no teu negócio, de se reinventar, porque o mercado está constantemente mudando, né? Então, que dica tu dá para as pessoas que pensam assim, cara, como é que eu posso reinventar no meu negócio? Sem dúvida. Resiliência é um dos pontos fortes assim que um negócio precisa ter para ser longevo, ter sucesso, ser winner, né? Acho que três aspectos assim que eu vejo hoje. Uma cultura forte, então definir a cultura, né? A startup aqui de vocês já pensar assim, o que né, de fato traz diferente, né? Exatamente. O que vocês querem destacar? Com as pessoas? Que faz vocês atraírem pessoas para estarem nesse projeto de vocês? Então, acho que cultura forte é muito importante.
pensar em negócios que não são fáceis de replicar, têm uma certa complexidade, mas possam ter escala. Se você achar um modelo de negócio e ele possa ser escalável, então, porque isso tem muito valor hoje. E resiliência, que é a pergunta de vocês. Assim, então, se o empreendedor ou os times não tiverem resiliência para remodelar o seu business nos próximos anos, assim, vai ter muita dificuldade de continuidade, porque a transformação ela não para nunca. Né? Então, são 3 skills assim, que eu vejo muito importantes para o negócio. São essenciais no negócio, né? Marciano, muito obrigado de verdade por participar. Esse curto período com a gente, mas as pequenas palavras que vêm do fundo, que vêm com importância, são aquelas que fazem relevância, né? São aquelas que são relevantes na nossa vida. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. E Valeu. fica o nosso agradecimento nosso e também da Federação, é claro. Poxa, muito legal, um carinho. É legal saber que vocês estão com essa iniciativa na cidade onde também fundei o AGE. Temos pontos em comuns, hein? Temos pontos em comuns. Temos. E só falta a gente parar no mesmo lugar, né? No mesmo patamar. Vamos ver se a gente chega no mesmo patamar. Eu acho que vocês podem superar. Né? Novas gerações de empreendedores sempre tendem a melhorar. Então, parabéns pela iniciativa e não desistam nunca. É isso. Obrigado, Muito Marcelo. obrigado. Valeu, gente. Valeu. E agora estamos aqui com uma pessoa incrível. Estamos aqui com o Thiago, por favor. Um pit stop sobre a sua vida. Beleza, pessoal? Olha só, eu sou o Thiago Denardim, eu sou cofundador da GH Branding, um escritório de branding e posicionamento de marca. Recentemente lançamos um livro chamado Brand Tech, o segredo das scale-ups. E a gente fala muito que é uma coisa que a gente acredita, né? Dentro da GH Branding, é uma metodologia que a gente criou e fala muito sobre a importância do posicionamento de marca, de ter uma estrutura, uma plataforma de marca muito bem estruturada para enfrentar os desafios de tecnologia que a gente enfrenta. Tá? Tomar as melhores decisões sempre com o olhar para dentro, para a marca. Para a marca. Assim, exatamente. Eu já encaixo nessa pergunta nesse sentido. Por que a gente precisa posicionar a nossa marca? Cara, belíssima pergunta. Porque a gente todo dia, né, cada vez mais, expressões, né, que todo mundo fala cada vez mais, é uma expressão que sempre vai ter. Cada vez mais vai ter. Cada vez mais vai ter a expressão cada vez mais, né? Mas a gente é bombardeado por muita informação, né? Principalmente agora, né? Principalmente agora. Todo mundo querendo roubar no bom sentido nossa atenção, querendo vender alguma coisa, querendo nos atrair para algum movimento. E o posicionamento, ele vem justamente para você atrair as pessoas certas. Os negócios... não existe nenhum negócio que se conecte com 100% das pessoas, né? Então o posicionamento surge justamente para em primeiro lugar, ter um tema de casa, eu saber para quem que eu existo e quero gerar valor, para daí então atrair as pessoas certas. E eu atraindo as pessoas certas, eu preciso conhecer elas, eu tenho que ter o discurso certo para elas, para poder me conectar e todo mundo gerar valor, e não ser aquela coisa invasiva, né? No meio de tanta informação, a gente tem que ter valor, né? Nessa questão de posicionamento, tem pontos chaves que tu vê que, tipo assim, eu quero fazer um posicionamento de marca, eu preciso ter isso. Tem pontos que chaves abrange a grande marca de posicionamento. Isso. Cara, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que... Tudo começa com eu ter o meu negócio muito bem resolvido, assim, né? Porque existem vários tipos de negócios, né? Desde startups que estão começando, estão ainda entendendo qual é o seu mercado, né? E nós temos negócios que já estão tracionando, só que ao mesmo tempo o mundo muda, todo o tempo as pessoas estão mudando o comportamento e o posicionamento muitas vezes até ele pode mudar. Então eu tenho que estar sempre atento. O propósito, né? O velho e clássico propósito, né? Que se fala muito, mas realmente ele é importante. Entender para que eu estou nesse mercado. Então isso é base. Primeira coisa, eu tenho que entender para quem que eu estou, eu tenho que ter clareza desse valor que eu quero gerar e como a gente está falando de empreendedorismo, esse valor ele tem que ser sustentável, né? Não adianta eu criar um negócio que seja só bom pro cliente final, pro consumidor, não seja bom para mim, ele tem que ser sustentável. Então, aí a gente parte da base, né? Então, tem que entender para que eu existo e esse meu projeto, ele tem que ser sustentável para todo mundo, né? Então, para mim isso é básico. Aí, a partir disso, tem uma série de estratégias, desde que também a minha empresa trabalha com branding, né? Que você se apropria de um discurso, de uma mensagem central, você se apropria de uma identidade visual, elementos visuais, você se apropria de histórias, enfim, aí tem uma série de requisitos para você
criar um papel especial no mercado. Eu gosto muito da analogia de pensar em posicionamento como uma parede cheia de quadros. Tipo assim, você e seus concorrentes. Aí os clientes, os usuários olham assim, a tua empresa ela é especial, ela tem que ver claramente por que ela é especial, né? Então, isso é posicionar, né? Eu consegui de forma simples, e não vou dizer que isso é fácil, né? Fazer isso de forma simples, mas eu tenho que ajudar as pessoas a me perceber como melhor. Isso é base do posicionamento. Né? Entendi. E assim, Thiago, por que te chamou a atenção essa área? Por que tu entrou nisso? Por que tu entrou nesse mundo de empreendedorismo? Legal. Cara, eu lembro até hoje, eu tinha... Bom, empreendedorismo tá na veia. Tá na veia. Vem de família? Vem de família. Eu venho de uma cidade chamada Santa Rosa. Já ouviu falar, interior do Rio Grande do Sul. E a minha família, assim, sempre foi muito empreendedora lá na cidade. Desde o meu avô, meu pai, assim, a gente sempre teve negócios. Inclusive, uma época da minha atividade empreendedora foi em negócios familiares. Mas, em meio àquele momento de tocar negócios familiares, eu sempre gostei muito eu tive... É uma coisa meio natural, assim, uma atração pela comunicação, assim, pela publicidade. Assim, eu achava... Eu ficava admirando como... as marcas e tal conseguiam atrair a atenção das pessoas, né? E eu me lembro até hoje que eu assisti um programa um canal de TV que tinha na TV fechada que se chamava Management TV. Acho que vocês nunca ouviram falar, né? Provavelmente, né? Ela nem existe mais, né? Era na Direct na época, assim. Então, e tinha um programa que se chamava Ad Persuasion, que é assim, os anúncios, né? Como eles a persuasão das pessoas, né? Aí eu assisti aquilo, eles explicavam tecnicamente, aquilo eu fiquei apaixonado, assim, caraca, assim, tipo, porra, tem uma estratégia, tem uma forma de tu conquistar as pessoas, né? Tem técnicas, claro que a gente sempre pensando no bom sentido, né? De novo, voltando porque eu falei nisso, meu propósito, eu preciso convencer as pessoas sabendo que eu tenho algo bacana para elas, né? Não no sentido de convencer alguém para prejudicar, né? Então a gente não está nesse mérito, né? Mas a capacidade de persuadir as pessoas pelo bem do teu negócio e delas, né? Então isso que me fascinou, assim. É engraçado que as pessoas acham que a palavra persuadir é meio agressiva, né? Ela é agressiva, né? Ela é muito agressiva. Ela é agressiva, ela é pensa, forte. vou manipular. Elas ligam para isso, né? Só que não é isso. Exatamente. Claro, tem uma linha tênue, né? Tem marcas que geram estratégias para realmente só pensando em vendas, né? E existe muito lucro, né? Mas, enfim, esses são os desafios do empreendedorismo, mas a gente vive numa sociedade que está cada vez mais cobrando, né? Então, ESG, enfim, fala muito disso, de sustentabilidade. Então, esse negócio de tu entregar, fazer essa troca, né? Com o usuário em troca do dinheiro dele e tu simplesmente só no lucro, hoje está realmente com muito... tá sensível isso, né? Então tende muito a mudar e existem muitas empresas hoje em dia que elas criam uma dificuldade e trazem a solução ao mesmo tempo, né? Elas levam o possível consumidor ao erro para perceber que elas são a solução. Uma coisa é fazer tu perceber que existe um problema. Exatamente. Outra coisa é criar um problema. Aí a gente entra realmente no mercado bem arriscado, né? Mas normalmente não dura muito, né? Quem entra no mercado assim só para tirar vantagem e criar problema onde não tem. Não se mantém. E ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia é também uma expressão que eu sempre, todo dia, cada vez mais a gente vai ouvir hoje em dia. Hoje em dia. Nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje. Antigamente era diferente. Nunca vai sair de moda. Exatamente. Mas com a comunicação cada vez mais acessível, todo mundo acessando vídeo, comentários, é difícil alguém ser falso. Claro que a gente vê fake news, essas paradas todas, mas eu acredito que a inteligência de dados, a tecnologia também cada vez vai cercar isso, assim, né? Então, eu acho que vai se regulando, né? E, Thiago, trazendo para a última pergunta, assim, tu falou muito de posicionamento e de branding, então eu queria te pedir, qual a característica que todo empreendedor deveria ter, que é necessário para um empreendedor? Sob a perspectiva do branding, assim? Isso. Cara, as clássicas, né, de quando você entra num projeto para empreender, você tem que ter aquela paixão, assim, aquela clássica, né? Assim, para mim isso nunca vai sair de moda. Desde uma empresa pequena ao CEO de uma grande empresa que está no executivo ali comandando, a pessoa tem que ser apaixonada pelo aquele negócio, assim, porque se você atuar só pelo retorno,
fica frio, assim, fica vazio, não fica inspirador, assim, você não é um líder inspirador. E quando tu é apaixonado, cara, tu tá sempre pensando naquilo, tá pensando em novas ideias, tu quer implementar, tu atrai pessoas boas, né? Então, a pessoa muito focada só no resultado, assim, ela tende a ser um pouco oca, assim, sabe? E isso com o tempo não se sustenta, assim, é muito frágil, entendeu? Árvore oca sem raiz não se mantém. Exatamente, né? Então, assim, aquela paixão, tu curtir muito... Claro, de novo, não adianta tu curtir muito algo que te dá pouco retorno. Quer dizer, você pode ser feliz assim também, né? Pode, a gente é livre, né, para empreender como quiser. Mas Se quiser, não precisa nem empreender, né? Se não quiser, não precisa nem empreender. Se você achar uma maneira de sobreviver numa boa aí, né? Tem gente que só quer ficar de boa, né? Só quer ficar de boa, né? É uma tentação. O ser humano, né? A gente tem a tentação, né, de... Não sei se vocês já leram sobre isso, eu acho demais também estudar o cérebro humano, né? Mas dizem que a gente tem uma propensão a consumir pouca energia, né? A gente tem essa propensão, né? Então a gente tem a propensão desculpa a expressão, da vagabundagem. Sim, não, perfeito. É uma luta, né? É uma luta, né? Mas enfim, acho que quando a gente consegue criar um mindset, eu vejo agora já tô com 43 anos, né? Não parece ter 25. Tá na flor da vida. Parece ter 25. Muito obrigado. Mas assim, ó, a gente começa... É uma tentação, a gente sempre tá... E a gente vê assim, ó, dentro de casa, o time, assim, tem pessoas que despontam, tem pessoas que tem que estar puxando, que é do ser humano, né? Então, acho que o desafio é o empreendedor tu criar o hábito de passar por cima disso, porque é uma tentação, assim, tu querer te acomodar, né? É constante. E tu querer... A clássica zona de conforto, né? Mas ninguém vive na zona de conforto, a não ser que tu, né... nasceu aí abençoado, né, com recursos, que tem gente que... Uma grandíssima de uma herança. Uma grandíssima de uma herança. Mas a herança foi construída porque alguém tinha muito sangue Porque no olho. alguém tinha muito sangue no olho, perfeito. Cara. É aquela frase, né, talvez eu não vá citar certo, mas homens fortes construem tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos, é bem... E, cara, isso é perfeito. Né? E eu lembro, assim, desviando do assunto, mas nem tanto, né? Eu me lembro que eu vi uma vez um documentário sobre os herdeiros da Johnson & Johnson, assim, ou vários herdeiros, né, assim, de empresas, assim, ó, bilionárias, assim, né, que tipo assim, ó, já tava na 5ª geração sem trabalhar, sabe? Sei. Cara, daí tu via, assim, ó, lá o senhorzinho, assim, que nunca trabalhou na vida dele, tava lá na sua mansão, ele passava pintando, assim, sabe, era o hobby dele, mas eu me lembro que eu filmava a expressão dele, assim, parecia uma pessoa triste, cara, sabe, tipo, me chamou a atenção aquilo. Exato. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né, tem que ter o equilíbrio. Eu acho que a vida tem equilíbrio, a gente tem que dar o gás, tem que ter a recompensa, né? Perfeito. Eu acho que esse é o equilíbrio da vida, tem que ter aquele tesão, assim, né? Tem que ter a conquista, né? Porque tudo que vem fácil também não tem valor, enfim. Tem valor, exatamente. Eu acho que essa é a vibe do empreendedor, né? Gerar valor para as pessoas, gerar para sua família também, para a sociedade, para todo mundo, assim. Né? E ter satisfação. Ter orgulho da caminhada. Exatamente, do que tu tá criando, né? Exatamente. E agora, assim, pro Thiago... Durante todos esses anos de empreendedorismo, durante todos esses anos de batalha, qual que foi a coisa que mais foi importante para ti durante esses anos de empreendedor? O que mais fez diferença? O que mais fez diferença para mim, cara, foi quando eu enfrentei desafios, enfrentei já vários momentos assim de que tu pode colocar tudo em risco, assim, né? E de tu realmente, assim, tu entender que é tudo ou nada, né? Tu tem que, às vezes, tu tem que parar e tu tem que ter essa calma de, cara, se concentrar e focar no problema, achar a solução. Para mim, assim, nos momentos de alto risco, de desafios, de não tentar abstrair e fazer de conta que não existe e de realmente, assim, ó, se concentrar para resolver, né? Se concentrar para resolver, porque o fato está ali, né? O fato está ali. Até tem Winston Churchill, acho que tem uma frase que esses dias eu vi até que eu achei muito legal, que ele fala assim, não, é uma coisa assim, tá? Não ignore os fatos, porque os fatos estão olhando para você, né? Tipo assim, então se tu tem um problema, cara, tu tem que te concentrar a milhão ali para resolver. E é isso, não vai sair uma solução sozinha. É isso que eu aprendi. Snowball também, né? Oi? Snowball. Vai girando. Exatamente, cara. Então tem que se concentrar e resolver. Para mim esse é o ponto revelador. Thiago, muito obrigado pela tua participação. Imagina, prazer aí. Foi uma honra, eu tenho certeza que trouxe muitos insights para todo mundo que está assistindo. Eu tenho certeza. E agora, em nome da Federação,
quero te dar um presente. Olha só. Em nome da Federação. Maravilha. Pelos 95 anos. Beleza. Da Federação. Bacana. Muito Nem eu obrigado. sabia disso aqui, cara. Vocês não ganharam? Surpresa, né? Vocês não ganharam? Mas é uma honra te receber aqui, Thiago. Legal, gente. Parabéns aí pelo projeto aí. Muito obrigado. Valeu, obrigado aí. Bom, vamos agora para o momento mais esperado. Estamos aqui com duas pessoas que são incríveis, são inspirações, são referências, não só para a gente, mas para milhares de pessoas. Perfeito. Estamos aqui com Jorge Gerdau e a Maria Helena. Sejam bem-vindos ao nosso programa, sejam bem-vindos a esse momento especial. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar convivendo e debatendo e analisando esses temas. Com certeza. É um prazer para nós. E pela primeira vez os dois juntos. Pela primeira vez os dois juntos. Dois juntos no palco, né? Mas assim que é bom. É. Porque agregaram juntos durante uma vida inteira e agora compartilhar um pouco disso. É desafio, né? Qualquer coisa diferente é desafio. Com certeza. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta, que o nosso foco aqui, a gente conversa muito com jovens que querem empreender. Sim. Então eu queria começar pedindo, por que empreender? Por que é tão importante empreender? Deixa contigo, Jorge. Bom, dentro da estrutura natural do mercado, né, existem sempre espaços a serem ocupados, né? A cultura, a tecnologia, etc. evoluem. Então, permanentemente se criam espaços, né, de novas ofertas de produto, novas demandas do consumidor, né? E, consequentemente, a sociedade tem que se organizar, né, na tentativa de atender essas demandas ou esses desenvolvimentos econômicos sociais, né? E isso dá, então, um espaço de criação de lideranças, né, que possam organizar essa estrutura social para atender essa demanda, né? Então, o empreendedor nada mais é do que um líder que surge para atendimento das demandas econômicas, sociais, né? Né? De uma forma ampla, né? E isso, então, cria o espaço para o empresário, né? É extremamente interessante. E também existe o espírito empreendedor, né? Que é um pouco da natureza humana, né? Porque muitas vezes também tem uma atitude empreendedora em relação à sua própria atividade de pessoal, coisas desse tipo, né? Vamos dizer, no fundo, vamos dizer, um pequeno agricultor de uma pequena propriedade, ele é um empreendedor em relação à sua própria atividade, né? Que inicialmente talvez seja até para consumo próprio apenas, mas em próxima etapa pode crescer, se desenvolver. Então eu acho que é da natureza humana essa oportunidade que o espaço cria e alguém tem que preencher esse espaço. Alguém precisa preencher, com certeza. Tem que ser ocupado, né? Esse espaço ele precisa para a evolução, né? E não só do mercado, mas das pessoas, porque estamos em constante evolução, né? Estamos sempre aprendendo, trocando informações e experiências. E assim, perguntando, eu sei que vocês têm uma ONG, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que veio essa inspiração para criar isso e para ajudar as outras pessoas? Isso vai bem ao encontro do que o Jorge apresentou agora, né? Os espaços existem e as pessoas que têm atitude, né, vão preenchendo esses espaços, né? No social não tem nada diferente, é igual, porque está no mercado, né? O social a gente tem que olhar como sociedade. Então, são as necessidades da sociedade e necessidades não só do campo financeiro, mas uma necessidade, muitas vezes, mais em cima de um emocional, né? Então, eu diria que o empreendedorismo começa a gente identificando atitudes. Se eu tenho atitude empreendedora, significa de eu procurar coisas diferentes, eu encontro coisas diferentes pelo campo social,
eu encontro coisas diferentes de mercado, e que aí é um retorno econômico que vem para todos. E eu encontro também dentro da minha empresa, se eu sou um funcionário. Porque eu vou procurar inovar em coisas que estão sendo feitas. Então, eu classifico que além, em algum momento, ou talvez em todos os momentos, tu precisa de um recurso financeiro. Mas antes do recurso financeiro, eu acho que vem uma atitude de querer desafios, procurar coisas novas. E a Parceiros Voluntários surgiu dentro dessa atitude de... Eu tinha toda a experiência de empresa, né? Me aposentei dentro dos 30 anos regulamentares, né, da CLT, e aí vem aquela pergunta, o que eu faço com toda essa minha experiência de empresa, né? E aí eu poderia ir para o mercado, como eu tentei ir, eu botei uma loja, né, de alimentos naturais, mas aí vi que não era o meu chão, e fui empreender no social. Então é uma questão de atitude perante a vida / gostar de desafios. Com certeza. Isso é empreendedorismo. Para mim, né? Para mim, com certeza. E cada um tem a sua visão individual, né? Sim. E elas que unidas transformam o empreendedorismo ser tão mágico como ele é. Exato. Boa palavra, mágico. Mágico, exatamente. E como é que foi essa experiência de passar tantos anos frente a uma das maiores empresas brasileiras? E como é também ter que se desapegar aos poucos a ela? Porque hoje é diferente de alguns anos atrás. Como foi essa experiência para ti? Bom, a Gerdau é uma empresa de 120 anos, né, vamos dizer, e eu sou quarta geração, né, na família. Então, da família Gerdau, né, estava a minha mãe, a terceira geração, né? E teve um fator importante que foi a entrada no negócio do meu pai, que era inspetor do Deutsche Bank para a América Latina, Espanha e Portugal, né? Com a Segunda Guerra, ele saiu do banco. O banco hoje é o maior banco, continua sendo o maior banco da Alemanha, talvez da Europa. Mas ele entrou no negócio da família e com essa experiência, vamos dizer, financeira, de recursos humanos, ele tinha uma responsabilidade também no tema de reorganização, modernização da organização nas atividades. Ele trouxe essa experiência para dentro da Gerdau, né, que era uma fábrica de pregos fundada meu bisavô, em 1901, e quando entrou, durante a guerra, a Gerdau teve muita dificuldade de matéria-prima, né, arame de aço, e aí surgiu a oportunidade de compra de uma empresa chamada Siderúrgica Rio-Grandense, né, que produzia, vamos dizer, de uma forma incipiente, produtos de aço, certo? E aí isso foi incorporado juntamente com a Gerdau e surgiu então a oportunidade de produzir a nossa própria matéria-prima e em cima do aço houve esse crescimento todo. O que nos motivou a crescer é que, como a nossa empresa era regional, né, atendia o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil, né, em termos de logística, né, nós tínhamos que, vamos dizer, para ter a plena competitividade é um pouco sempre o setor de aço normal precisa o fator de custo, porque é um produto barato em relação ao frete, vamos dizer, certo? Surgiu então nós vimos que o nosso concorrente da Belgo-Mineira, Arbet, né, que era o maior grupo, produzia 6 vezes a produção que nós tínhamos e dissemos, bom, nós temos que, vamos dizer, para não ter risco de amanhã não ter competitividade, nós chegamos à conclusão que deveríamos sair do Estado. E com isso, nessa estratégia, nós começamos a avançar Brasil afora e criamos essa rede de usinas no Brasil todo. Então foi numa análise de mercado, né, com a experiência, com a tradição da imagem da empresa era muito sólida, né, a fábrica de pregos, vamos dizer, culturalmente também. O nosso bisavô
Teve um irmão que ficou na Alemanha e outro nos Estados Unidos, e todos três em atividades empresariais. Esse irmão que ficou na Alemanha, do bisavô, ele era diretor do grupo Haniel, que é o maior grupo industrial daquela época, também em siderurgia, etc. Então, na família, meu avô veio ao Brasil já se estabelecendo como comerciante, como empresário, né? E aí, em 1901, ele entrou no prego, aí depois da Segunda Guerra nós entramos no aço. Isso fez a possibilidade, então, de crescimento. E do crescimento nacional, quando nós atingimos mais ou menos o limite máximo de que os concorrentes, né, tinha 2, 3 concorrentes fortíssimos, né, no setor. Então nós tínhamos uma parcela market share forte, mas a guerra de preço e mercado, vamos dizer, para ganhar meio percentual adicional do mercado era quase impossível. Nós resolvemos ir para fora, e a mesma estratégia que nós tivemos para crescer no Brasil nós usamos e chegamos aí a 14 países. Hoje estamos operando em 12 países, né? E tem 36 mil funcionários empregados na Gerdau, vamos dizer. E fizemos isso muito forte também, novamente pela influência do nosso pai, Kurt, da vivência financeira, né? Nós, como o setor de aço é capital intensivo, então nós conseguimos fazer esse crescimento acelerado indo ao mercado de capitais, tá certo? Com certeza. É uma história magnífica que tem essa empresa, né? Deixa eu só perguntar, anos. Quantos anos tu ficasse como presidente? Foram algumas décadas ali, que eu acho que é bem relevante. Porque vai ao encontro da pergunta que tu fizesse, né? Bem. Que foi o desapego, né? Acho que essa parte é interessante. Vamos dizer, nós entramos na diretoria muito cedo, os irmãos todos, né? Vamos dizer, então eu já fui diretor da empresa aos 24 anos, né? E fiquei na atuação, vamos dizer, até aos 60 e poucos anos, né? Então foram uns 45 anos, coisa desse tipo. 45 anos. Mas trabalhando sempre os 4 irmãos, né? Tem aí um capítulo interessante dos irmãos que... vou dizer, praticamente o processo aconteceu com os 4 irmãos, mais 2 profissionais de destaque, Luiz Pedó e Petri, né, que então nós éramos 6 no comitê executivo e que nós dividimos as responsabilidades, né, entre os irmãos. O Germano fazia comercial, o Klaus fazia a parte industrial, eu fazia no começo administrativo, finanças, recursos humanos, estratégia, planejamento e institucional. Depois, quando o Frederico entrou mais tarde, irmão mais moço, ele assumiu então a parte financeira e administrativa, e eu fiquei na presidência e na parte estratégica, planejamento e a relação de planejamento de recursos humanos e a parte de relações institucionais, né? Que para nós era também muito importante pela abertura do mercado de capitais. Nós tivemos um momento que tínhamos 6 empresas na estrutura de capital, né, no mercado de capitais. Depois nós fusionamos, ficamos só com 2 empresas, né? E depois de todos esses anos à frente da Gerdau, Sim. Qual que é o sentimento que o senhor sente hoje? Eu estou extremamente feliz, né, porque eu acho que consegui construir, nós conseguimos realizar um sonho, né, de uma empresa. Hoje a Gerdau está no ranking do setor empresarial e industrial em 4º lugar no Brasil, em termos de faturamento e estrutura. Mas o importante, vamos dizer, no meu entender, não é tanto o tamanho, que lógico é bom, mas o principal é a qualidade de gestão, né? Vamos dizer, nós tivemos, eu digo sorte, não vamos dizer, mas sorte, em alemão tem um ditado que diz sorte, através do tempo só tem o competente, tá certo? Um ditado bem popular. E nós, na década de 80, nós nos aproximamos, na busca de gestão de qualidade, nós nos aproximamos dos japoneses, tá certo? Que já faziam a tecnologia de gestão de qualidade total, TQC, né? Isso significa o domínio total dos processos. E aí o Falcone se aproximou desses grupos japoneses, né? E introduziu isso no Brasil. E nós fomos praticamente pioneiros com o Falcone nesse trabalho. E isso foi uma ferramenta-chave, né? Porque todo sucesso passa
no nível em que a estrutura da empresa domina o processo para fazer economia, produtividade, eficiência e qualidade, tá certo? Isso foi incorporado já na década de 80 na nossa organização e foi mais ou menos o modo como nós conseguimos fazer esse patamar de crescimento global. Com certeza. Mas eu acho que eu complemento essa tua pergunta. Por favor. É que os sucessores dos 4 irmãos, eles já estavam dentro da empresa desde adolescentes, né? Que eles já vieram para dentro da empresa. Começaram cedo que nós, lá pelos 15, 16, 17 anos já começaram. Então já teve esse amor pelo negócio desde cedo. Então, diria que foi uma sucessão ao natural, né? É a quinta geração, né? É da quinta geração, né? Porque eles não caíram de paraquedas ali, né? Sim. Eles já estavam dentro, já conheciam o negócio. Aí, quando chegou no momento dos 4 irmãos, né, com toda uma consultoria internacional, 10 anos, né, de consultoria, mas eu acho que a quinta geração que sucedeu já estava pronta para assumir. Acho é só um complemento. Não, é extremamente importante que isso foi feito planejadamente, tá certo? Né? Então, por isso a palavra desapego, ela no meu ver, né, é um pouco forte assim, né? Porque quem cria uma empresa é que nem criar um filho. Tu não desapega nunca. Não importa a idade do filho, tu não desapega nunca. Mas é que é uma sucessão natural da vida, né? Então, os mais velhos vão se retirando, os mais novos vão ocupando seus espaços, né? Como as outras gerações. Agora a sexta também já está, né, vindo para dentro do negócio. Então, é uma lei natural da vida, né? Eu não quero perder a oportunidade de dizer que os 4 sucessores que estão hoje no negócio, né? Um está no Family Office, né, da gestão de recursos patrimoniais, com investimentos também diversificados, mas os outros 3, eles têm um domínio absoluto do core business, tá certo? E eu pessoalmente defendo muito esse negócio, tá? De que no board das empresas hoje quase que tem um domínio absoluto de gestores financeiros, tá certo? Mas o sucesso das empresas passa pela eficiência do core business. E o sucesso ou não de passar para a próxima geração é se você tem profissionais que conhecem profundamente o core business. Né? A deficiência ou não eficiência, ela passa pelo domínio total do core business. A estrutura financeira é meio, como recursos humanos é, como planejamento é. Tá certo? Então, mas o domínio de que o cliente quer, o que o cliente precisa, como acompanhar as evoluções tecnológicas, etc., é preciso dominar o negócio, tá certo? Então é muito importante, vamos dizer, que nas empresas se faça um planejamento do domínio do core business. Com certeza. Eu acho que é muito importante isso em qualquer empresa de qualquer ramo, né? É tudo igual. Em qualquer profissão, qualquer atividade. Com certeza. O domínio do core business é a segurança do processo, tá certo? Hoje, isso é uma deficiência no sistema de sucessão, né? Em face de ser filho de pai rico, tá certo? Então, muitas vezes, esse conhecimento da base do negócio, né, que realmente define a tua capacidade de atender as demandas do mercado, é que assegura a continuidade. Com certeza. E se nós tirarmos da empresa familiar, passar para qualquer empresa, o conceito é o mesmo. Se tu queres os teus sucessores dentro da empresa, tu já tem que começar a prepará-los, né? Alguns anos antes, né? Vários anos antes. Alguns vários anos antes, para ir preparando esse amor pelo core business que o Jorge fala, né? E até ver se o core business da empresa, que também dá para se chamar de propósito, né? É o mesmo da minha vida, né? Sim. Então, e tu só vai conseguir identificar isso
se tu estiveres alguns anos dentro da empresa, para ver se a filosofia da empresa soma com a tua filosofia de vida, né? O que tu elegeste como propósito, né? Então, eu diria, né, Jorge, o que vale para uma empresa familiar, vale para uma empresa não familiar. O conceito é o mesmo, preparando lideranças para o dia de amanhã e principalmente agora nessa época, com desafios que não se sabe de que lado virão. Que tamanho tem? Que tamanho tem, com certeza. Eu tenho uma pergunta aí que eu vou aproveitar, porque isso pode ajudar. Vou dizer, você pega esses boards hoje das empresas, tá certo? Né? Que estão no mercado de capitais, etc. Né? Normalmente tem talvez 80% ou 90% com competências financeiras. Tá? Mas a pergunta tem que ser quantos do conselho entendem o core business? Porque no board se define as policies. E fazer policy sem domínio e entendimento do negócio é um risco enorme. É um risco enorme. Eu quero pedir para vocês agora. Vocês estão na frente de 2 jovens. 2 já super percebemos. jovens. E o que as pessoas mais querem saber é por que caminho a gente deve ir, qual caminho a gente deve trilhar, e diante disso, que dica que vocês podem dar, que ensinamento vocês podem dar para as pessoas mais novas que tendem a tomar o lugar, que é uma ordem natural da vida, aos poucos. Que dica que vocês poderiam passar? Bem, essa aí é a resposta de $1 milhão, né? Ainda mais nos tempos atuais, que a gente chama aquela tal sigla, né, VUCA, né? E eu coloco um MU na frente, é uma MUVUCA, né? Porque não se tem parâmetros, talvez o máximo a longo prazo é 1 ano, né? Então é muito difícil fazer isso. Aí eu uso, né, para desviar então dessa dificuldade de se prever um pouco um planejamento, né? Eu vou mais para o lado humano. Então, se a pessoa se preparar com uma ampliação de consciência é não olhar só aquilo que tu vê na tua frente, mas é aquilo que tem ao lado, na frente ou atrás, acima, abaixo, e que tem. Eu só tenho que educar o meu olhar para enxergar o que não se apresenta tão ao natural. Né? Então, isso que eu chamo ampliação de consciência. O que mais tem aqui? O que mais? Se me apresentar essa resposta, mas por que essa resposta? Então, e sempre além. Então, ser uma pessoa, entre aspas, com curiosidade. Não ficar só... Aprendi assim, é assim, vai ser sempre assim. Se não está nos livros, não existe. Como eu já fui muitas vezes questionada, né? Em que referenciais teóricos tu te alicerça para trabalhar, principalmente com as pessoas e no social, e conceitos que tu trazes de uma evolução no mundo, mas que ninguém vê, porque a gente acha que o mundo está, ao contrário, desmoronando. É justamente isso. É tu perceber o que os que estão à tua volta não estão percebendo. E existe, né? Então, eu gosto muito de um pensamento, né, de Mário Quintana, que ele diz: não corra atrás das borboletas. Prepare-se e prepare o seu jardim, que as borboletas virão até a ti. Né? Então, é esse o meu foco sempre. Amplia a ti o teu olhar, o teu pensamento. Eu sempre vou por esse lado, né, da consciência ampliada, de nós sermos mais do que nós parecemos ser, mas pelo lado humano e de ser humano, né? Não do nosso currículo. Nosso currículo pode ser sempre melhorado. Porém, o que eu faço com esse meu currículo? Desculpe. Pode, não deve. Então, mas o que eu faço com esse meu currículo? Eu vou executar só aquilo ali? Ou, como vocês dois, super jovens, e todos que escutarem, e também não importa se são super jovens, são jovens ou não, ou já são jovens há mais tempo, sempre é tempo de ampliar a consciência.
e ter certeza absoluta. O que foi 10 anos atrás não é mais hoje e muito menos será ano que vem. Por quê? Porque existe não só um progresso, não só um desenvolvimento, mas existe uma evolução. E uma evolução humana. O progresso é das coisas materiais, o desenvolvimento é o nosso currículo, que pode ter um currículo maravilhoso. O que eu faço com esse currículo maravilhoso? E aí, a terceira palavra, e que aí é o século XXI, é a era de Aquários, é tudo novo que virá, não é o novo normal, é novo, que é a evolução humana. É olhar tudo isso que nós temos, mas o que mais que tem que eu não estou vendo? Então, e aí, eu acho que é unir o propósito, e aí o propósito não é de coisas materiais, curriculares, financeiras, nada desse patamar. A evolução humana é realmente a evolução humana. É sermos aquilo que nós temos potencial de sermos e até agora nós tínhamos ignorado. Então, esse é o grande novo da humanidade. Desse século XXI em diante, é nós nos inovarmos enquanto seres humanos, mas não inovarmos currículos apenas. É nosso potencial humano, de humanidade. É isso que eu vejo. Belíssimas palavras. Belíssimas palavras. Para jovens que estão aqui na frente de vocês, realmente maravilhoso. Maravilhoso, porque normalmente o conselho, trabalhe dessa maneira, faça dessa maneira. Mas se tu não tá bem como ser humano, não consegue focar em mais nada, né? Se tu não preparasse a ti, ao teu jardim, para as borboletas chegarem, tu vai ser mais um repeteco no mercado, não vai acrescentar nada. E aí, realmente, o mercado vai te... não sei. Eles vão para outro lugar para buscar a borboleta e tu vai ficar lá. Exato, tu vai ficar lá ainda correndo, cansando atrás de borboleta. Ao passo que o teu diferencial enquanto humano, enquanto ser humano, cidadão, indivíduo, prepara a ti em primeiro lugar e prepara o teu jardim. Aí as borboletas vêm. E vocês têm tudo isso para fazer, vocês são jovens. Vocês estão iniciando magnificamente bem, com todo um potencial, com todo uma vibração, uma frequência diferente no universo. Aproveitem, peguem com as duas mãos. Sabe qual que é o mais importante? Com todo o apoio. Com todo o apoio. Com todo oportunidade. Oportunidades. Então, não fechem o leque. Ampliem o leque. Aí que está a inteligência, está a sabedoria. Inteligência do mental, que tu pega nos livros, e a sabedoria vem da tua alma. Com certeza. Te escuta e usa essa sabedoria. E aí todos seremos muito felizes. Com certeza. Pena que eu não vou estar mais aqui, mas eu vou acompanhar, sim. Pode ser que volte, né? Eu, sobre esse tema, eu tenho uma fórmula quase primária, mas importante nesse raciocínio. Isso vem pela vivência, tá certo? De que as características de uma pessoa, né, vamos dizer, praticamente passam por 3 pontos: competência técnica, competência humana e competência conceitual, tá certo? Não. E o importante é que esse conjunto tem que trabalhar, como Maria Helena colocou bem, harmonicamente, tá certo? Se você, vamos dizer, põe uma competência técnica sem a participação conceitual da competência humana, essa competência técnica não perde valor, tá certo? E a competência humana está dentro dessa visão realmente de que meu conhecimento, minha capacitação pode ser. É evidente que hoje em dia, com a evolução extrema rápida da evolução da humanidade em todos os campos, né? Tanto técnico como humano, etc., e político também, esse tema se torna bastante mais complexo. E o C é o conceitual. O C é a
colocação dessa conjugação do técnico humano dentro da realidade do mercado. Como eu vou fazer para que esse produto, essa tendência, isso funcione dentro do mercado, né? Então, o THC é importantíssimo. Aí eu tenho até uma brincadeira quando converso com algum profissional, assim, eu pergunto, mas esse T e o H, ele se analisa individualmente ou né, ele se soma ou... Aí ele disse, porque se fizer, vamos dizer, nota 8 no técnico e 4 no humano, né, 8 mais 4 dá 12, 6. Passou, meio apertado, mas passou. Mas se eu analiso que esses dois fatores se multiplicam, tá certo? Né? Uhum. Aí eu tenho o 8 vezes 4, 32, e 10 vezes 10 dá 100. Tomou o pau. Tá. Então, isso é extremamente, vamos dizer, simplório que eu coloco, né? Mas mostra a importância de poder analisar essa evolução tecnológica se ela não for analisada dentro do conceitual humano, pequeno e global, tá certo? Ele se perde. E principalmente hoje em dia ainda o fator da competência individual, ela também cada vez depende mais do trabalho de equipe, consequentemente o fator H, né, de aprender a trabalhar em equipe, respeitar, etc., é tão importante. Agora, conceitual, né, esse ainda tem uma cota. Hoje, com informações e estatística, dá para trabalhar muito com isso, né? Mas o conceitual é a capacidade de analisar o mercado, o comportamento da sociedade, etc. Né? Vou dizer, esse é que define avanço ou não avanço, agora ou não agora. Isso pode valer para um preço, mas pode valer para um produto e pode valer dentro do cenário político, tá certo? Né? Vamos dizer, Putin com a Ucrânia, né? Será que ele fez a análise real do troço ou foi fechado num gabinete que ia, né, imaginava que ia ter receptividade positiva e não tem nenhuma, tá certo? Né? Então, e veja que no reino animal, né, os animais também se agrupam, se organizam para chegar aos seus resultados, né? Então é muito importante, né, que a competência técnica e humana, etc., elas têm que ter a sensibilidade e o entendimento da evolução do mercado, do comportamento, da aceitação ou não, para praticar. Mas o THC é uma peça-chave dentro desse processo, tá certo? Tem que ter o equilíbrio, né? Tem equilíbrio. Muito bem. Perfeito. Muito obrigado, Jorge e Maria Helena, por estarem aqui. É uma honra para a gente conversar com vocês, porque vocês realmente são referência. Então é muito bom passar essa mensagem que vocês passaram para todo mundo. Espero que todo mundo tenha curtido. Tenho certeza que todo mundo gostou, porque o que vocês falaram aqui é muito valioso. Muito obrigado pela participação de vocês. Um bom evento, né, que vocês agora vão fazer. Nós é que gostamos de conversar com vocês, jovens. Sempre é tão bom. Complementando o que o Bruno falou, o que vocês, o incentivo que vocês estão dando não é só para 2 pessoas que estão na frente de vocês agora, não é só para as pessoas que estão por trás assistindo, é para uma nação inteira, é para uma juventude inteira. E isso é o mais importante de tudo. É incentivar, ajudar e apoiar. É isso que eu gosto, assim, que é a sucessão natural da vida, natural, né? Nós vamos nos retirando e outros vão tomando lugar. Eu diria que isso que você falou é que me move, né? Eu tô com 85 anos, vou para 86, né? E eu procuro continuar a ser útil. Né? E a minha visão de utilidade é essencialmente hoje ter uma utilidade, ser útil socialmente, né? Globalmente, tá certo? Né? Então isso que você fala, vamos dizer, é o que me motiva, né? E consequentemente eu trabalho muito para não ter tempo de envelhecer. Assim torcemos ser para sempre, né? Torcemos ser para sempre. Exato. Mas muito obrigado de verdade. Eu tenho certeza que vocês estão inspirando muitas pessoas. E vão continuar. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. É nosso propósito. Obrigada. Obrigado. Com certeza.